galera do Desafia. No nosso Desafio de hoje a gente vai falar sobre sistema respiratório inferior, para você entender muito bem como funciona ali, para sua PG, para sua prova, para sua formação médica como um todo, já que aqui no Desafia a gente tem a aula curta que a professora Ana dá, para você ali tirar seu 20 na PG, e eu venho aqui com a aula mais aprofundada para você matar todas as suas dúvidas, né? Aprofundar muito no seu conteúdo e que não tenha nenhuma lacuna, né, durante o seu procedimento de estudo, certo? Então, vem comigo nessa e fique comigo. A gente vai falar hoje sobre o sistema respiratório inferior. A gente vai abordar principalmente anatomia, histologia e fisiologia respiratória, pessoal. Então vamos começar aqui com a anatomia. A gente sabe, né, um básico assim, de que a função, né, do nosso sistema respiratório basicamente é fazer as trocas gasosas, né? Falando assim da área mais básica do seu sistema respiratório. A gente vai ter que fazer a hematopoiese, né? Que nada mais é do que ingestão de O2 para o interior da célula e expulsão de CO2, né, do interior para o exterior, para que assim, né, o sangue, né, oxigenado entre dentro do pulmão, né, e nos outros tecidos, e o desoxigenado saia pela expiração para voltar ao meio ambiente externo. Show! A gente sabe também que alguma outra função do sistema respiratório seria que regular o seu pH do sangue, porque se tiver um excesso de CO2 no seu sangue, ele consequentemente vai estar mais ácido. Então o sistema respiratório também tem essa importância de fazer essa regulagem de CO2 e O2 para, consequentemente, regular, né, o seu pH sanguíneo. Além disso, a gente sabe também que no seu sistema respiratório, ele também vai ter receptores ali para fazer a sensibilidade ao seu olfato, né? Fazer a filtração do seu ar expirado de forma inicial. Você também vai facilitar, né, a eliminação, né, de corpos estranhos, né? Além de eliminar água, calor e também a fala. Então, a sua fonação também é responsabilidade do seu sistema respiratório, pessoal. Além disso, né, a gente sabe que o sistema respiratório, ele vai ter uma inclusão geral, né, que a gente separou em sistema respiratório superior e inferior. E você que perdeu a aula de sistema respiratório superior, vai lá no nosso canal do Desafia, né? A gente vai deixar na descrição do vídeo também. Vai lá e assiste a aula, não perca o tempo. Você tem que matar essa lacuna do sistema respiratório superior e de fonação para que você possa entender de forma mais adequada o sistema respiratório inferior. Então não perca tempo, a gente vai estar deixando aí na descrição do vídeo para você acompanhar, tudo bem? A gente sabe, pessoal, que o nosso sistema respiratório inferior, né, ele vai ter as partes aqui, né, abaixo aqui da sua faringe, começando pela laringe, traqueia e pulmões, né? Então, esse é o sistema respiratório inferior, basicamente. Lembrando que entre ali, né, traqueia ali e pulmões, a gente vai ter o início aqui, que seria os brônquios, né? Então, essa é uma estrutura anatômica muito simples para que você possa começar a entender o sistema respiratório. A gente vai começar falando da sua laringe, né? Você sabe que a laringe é uma conexão ali entre a sua faringe e a sua traqueia, né? Ela é um intermédio entre a faringe e a traqueia. Ela vai ter essa parte, né, de se encontrar assim na sua linha média, aqui, né, do seu pescoço, na parte anterior às suas, né, vértebras cervicais, 4 a 6, e também ao seu esôfago. Quando você pensa em algo que é anterior, você sabe que é algo que vem antes, ou seja, algo que está na frente, né? Então eu vou te dar um exemplo que eu sempre dou nas aulas para explicar para as pessoas. A parte anterior é o que está antes, é o que vem antes. Então, a minha caixa torácica, o meu peito, né, ele está anterior à minha coluna, às minhas costas. E as minhas costas estão posteriores ao meu peito. Então, a gente fala essa posição para que você possa entender de forma mais anatômica, né, de forma mais precisa a localização de cada região. A gente sabe que a sua laringe, ela é muito composta por partes de fragmentos cartilaginosos. Então, cartilagens é a maior parte da composição da sua laringe. Você sabe que a gente tem 9 cartilagens no total, sendo 3 que ocorrem de formas isoladas e outras 3 que vão ocorrer em pares. Então, se você pensa 3 em pares, são 6, mais 3 de formas isoladas, totalizando 9 cartilagens. As 3 cartilagens isoladas, que estão sozinhas, a gente vai saber que é a tireoide, a epiglote e a cricóide, né? E as 3 que ocorrem em pares são as aritenoides, as cuneiforme e a corniculada. Essa é a parte inicial aqui da sua anatomia, para que você possa compreender de forma melhor o seu sistema respiratório. A gente sabe que a sua parede de laringe tem essas partes cartilaginosas. E se você puder ver aqui nessa foto, né, você consegue observar que a gente tem a separação bem correta das cartilagens. Você sabe que essas isoladas, né, ou seja, as que estão isoladas, elas vão ocorrer de forma mais
simples, né, mais ínfimes, né, de formas mais únicas, né, e as outras que estão em duplas, elas vão estar nos dois lados da sua laringe, né, a tireoide, por exemplo, tem apenas uma parte, né, então ela é parte isolada, já a sua, né, aritenoide, vamos supor, ela vai ter lados dos dois lados, né, que vai fazer o processo aqui, né, de ter a dupla. Você sabe também que a sua cricoide, como você pode perceber aqui, ela vai ter duas partes, vai ser a mediana e a posterior, né, já que ela vai ser, né, facilitadora aqui do seu processo de formação. Então, a gente sabe, né, desse básico da sua anatomia, que a gente tem esse processo, né, de separação por cartilagens. Continuamente a isso, a gente sabe que a sua cartilagem aritenoide ela é muito importante para o seu sistema respiratório. Por quê? A sua cartilagem aritenoide ela vai facilitar o processo de regulação, né, o processo de abdução e adução das suas cordas vocais. Você que não pegou uma aula de cordas vocais, é a nossa última aula, vai lá, olha no canal do Desafia, vai estar aqui na descrição do vídeo também para você assistir, você que não assistiu, pega a aula de cordas vocais, porque você tem que entender como funciona a fonação para que você tenha um bom entendimento do seu sistema respiratório inferior. Show, pessoal? Vai estar na descrição, aproveite e não perca tempo. As cartilagens aritenoides, elas vão influenciar nesse processo de abdução e adução, pessoal, que a gente falou anteriormente. Lembrando que a adução, fechamento, abdução, abertura. Eu não vou adentrar muito nisso porque não é o foco da aula de hoje. Mas a gente sabe que essa cartilagem aritenoide, ela vai facilitar a mudança da posição e na tensão das suas pregas vocais, né? Que vão ser aquelas efetoras de som, aquelas que vão facilitar o processo de expelir o som, né? De fonação. Continuamente a isso, pessoal, a gente sabe que na parte da cavidade da laringe ali, né, que está acima das suas pregas vestibulares, que são as chamadas de cordas vocais falsas, né, você sabe que a gente vai ter o vestíbulo da laringe. Você pode observar aqui, eu botei a imagem para você ver, essa parte inicial aqui da sua laringe, né, essa região aqui que está presente aqui, você tem, né, facilitando o processo aqui de fechamento dela, em separando o vestíbulo da laringe e o espaço infraglótico, você vai ter a prega vestibular, que também é chamada de falsa corda vocal. Ela que vai fazer o processo de fechamento para facilitar, juntamente à epiglote, a impedir a passagem de alimentos para o seu trato respiratório. Então, essa prega vestibular, ela vai facilitar, né, com que caso a epiglote não consiga fechar totalmente, né, o seu sistema respiratório para passagem de alimento apenas ao esôfago, ela vai facilitar o impedimento, né, para impedir a passagem de alimentos pelo trato errado, certo, pessoal? A gente sabe também, né, que a parte de baixo da cavidade aqui, das pregas, é a cavidade infraglótica. E essa cavidade infraglótica é onde tem a presença das suas pregas vocais verdadeiras. E, posteriormente, na parte mais inferior, a gente vai se conectar à traqueia, logo no final do limite da sua laringe. Pessoal, a nossa cartilagem tireoide, né, que vocês estão vendo aqui, que eu botei essa foto para vocês verem, ela vai consistir em duas lâminas, né, que vão se fundir e ficar uma só. E elas vão ter um formato ali de triângulo, né, que você observar aqui de lado, você consegue ver na vista lateral que ela parece, lembra um triângulo, né? E ela tem essa dupla aqui, né, para fazer essa proteção, né, desse seu músculo, proteção dessa sua musculatura lisa. A sua cartilagem tireoide, ela também pode ser chamada de pomo de Adão, né, que nós homens, por exemplo, somos muito, né, visíveis essa cartilagem, né, esse pomo, que é a junção entre as duas partes da cartilagem. Nos homens é muito visível, né, que é o popularmente chamado de gogó, né, que é esse ossinho fica para a parte de fora, mas é uma cartilagem, né, é a junção das duas. Lembrando que nos homens, né, ela é muito mais protuberante que nas mulheres, né, por conta de questões hormonais, questões, né, fisiológicas mesmo, questões morfológicas. Porém, tem algumas mulheres que têm, né, um pomo de Adão mais saltado e não tem nenhum problema. Isso não leva a nenhuma patologia, isso não remete a nenhum problema de saúde. É uma coisa normal. Mas é mais comum nos homens, certo, pessoal? A gente sabe que a nossa epiglote, né, que está presente aqui na nossa laringe, para fazer o processo de fechamento, né, quando a nossa faringe e a laringe se elevarem para a passagem do alimento, essa epiglote, né, que é essa aqui que tem o formatinho de folha, né, ela vai fechar a nossa laringe para impedir que o alimento passe para a laringe e, consequentemente, para a traqueia. Então, o nosso alimento ele tem que passar apenas ao esôfago para que ele possa descer para o seu estômago, né? Então, essa epiglote, né, essa cartilagem, ela tem grande procedimento aqui de cartilagem elástica, né? Então, ela tem muitas fibras elásticas, porque ela tem que ficar fazendo esse processo de retorno e fechamento, para impedir o alimento, né, passar pelo lugar errado. Então, ela tem um epitélio de proteção aqui muito grande, porque ela vai ter contato com o alimento, né? Então, ela necessita de ter essa proteção extra, né, essa cartilagem de proteção, esse epitélio.
Durante a nossa deglutição, né? Isso foi o tema da aula passada, lembrando, a deglutição, a faringe e a nossa laringe, elas vão se mover para cima, né? Quando você está, né, engolindo algo, seja água, seja comida, né? E essas duas vão se mover para cima e aí essa elevação da faringe vai fazer com que a sua epiglote feche a sua glote. Né? E quando você eleva a faringe à laringe, a epiglote pega e desce para fechar a sua laringe mesmo. E, consequentemente, né, essa glote, né, que tem as nossas pregas vocais, né, as nossas túnicas mucosas, né, ela vai ser fechada pelo seu epiglote, porque assim a gente consegue impedir a passagem de alimentos para o trato respiratório. Essa é a ideia, né? Eu coloquei para vocês um vídeo, né? Esse vídeo também eu usei na última aula, só para vocês conseguirem, né, perceber, né, de certa forma como funciona isso. Você consegue perceber, né, que quando você está respirando, né, você tem um processo normal aqui da sua laringe e da sua faringe, porém quando você engole, né, você percebe que a sua faringe e a sua laringe se elevaram e a sua epiglote, que é essa cartilagem aqui que está marcada em azul, né, essa cartilagem, ela vai fechar a sua glote, vai fechar o canal aqui da sua laringe, né, quando isso acontece, ela fecha esse canal e vai impedir a passagem de alimentos. Quando ela desce aqui, né, juntamente com a faringe e a laringe se elevam, ela consequentemente fecha, porque a faringe e a laringe ela se eleva desse lado de cá. Então, quando ela eleva, ela vai fechar aqui a sua laringe e vai fazer com que o alimento passe apenas para o esôfago, que está na parte mais posterior do seu trato respiratório. Certo, pessoal? Isso é um videozinho para deixar mais fácil de você entender, porque aqui no Desafio o foco é fazer você entender o conteúdo, fazer você aprender e tirar 10, tirar 1000, fazer com que você tenha uma boa formação médica. Então, a gente usa de todos os métodos necessários para que você possa ter um bom conhecimento. Continuamente a isso, pessoal, a gente pode perceber aqui que a nossa laringe, né, ela tem aquelas pregas, né, vocais que eu falei para você, que vai fazer o processo aqui, né, de fonação. A gente sabe que essa túnica, né, da nossa laringe tem que ter uma certa proteção. Tendo em vista que, como eu falei para vocês, nas pregas vestibulares, né, que são as falsas, elas têm uma camada de proteção externa, né, elas têm uma túnica de proteção, porque ela também é uma segunda mão de defesa ali para impedir que o alimento passe para o trato respiratório. Então ela tem que ter uma parede um pouco mais espessa, mais protegida, porque caso tenha contato com algum alimento, não venha ali a ter um rompimento, né, dessa estrutura. Além disso, né, a gente tem as pregas vocais verdadeiras, né, que são ali responsáveis por fazer o processo de sibilar o som, né, de assimilação, né, de pegar o som juntamente no ar expirado e fazer com que a gente consiga fazer o som, literalmente que você consiga, né, expelir, que você consiga fazer, emitir sons, né. Então, essa é a parte, né, que a gente vai conhecer, né, como pregas vocais verdadeiras. E o espaço entre as suas duas pregas vocais, né, entre a verdadeira e a falsa, a gente vai chamar de rima da glote, que é o espaço entre as pregas vocais verdadeiras e falsas. Basicamente, isso é uma questão anatômica e histológica mais importante aqui da sua laringe, certo, pessoal? A gente pode perceber aqui também que as suas pregas vocais, né, elas têm uma túnica mucosa que tem que ter um processo aqui de epitélio escamoso estratificado, não queratinizado. Por quê? Você lembra que eu falei para você que a prega vocal falsa tem contato, né, com o seu alimento? Em alguns casos, caso a epiglote não consiga fechar sozinha. Então, para que ela não tenha um rompimento da sua estrutura, para que não tenha, né, de certa forma ali, né, uma atresia, um corte, você vai ter que ter, né, um epitélio mais grosso, um epitélio mais denso, né, que seria esse epitélio escamoso, que ele tem que ter essa proteção para impedir, né, com que essa corda vocal se rompa, que ela tenha cortes, né. E, além disso, né, essa túnica mucosa, né, que é não queratinizada, ela vai estar com esse ligamento elástico entre as duas pregas. Por que ela tem que ser não queratinizada e elástico? Porque, querendo ou não, você sabe que quando você fecha essa prega, você vai emitir o som. Então, ela tem que fechar e abrir novamente, para que você consiga fazer o processo de fonação. Então, é necessário que ela tenha essa característica elástica, para que assim ela possa ter totalmente essa fisiologia vocal. Certo, pessoal? A gente consegue perceber aqui que o nosso epitélio da solaringe, ele é muito variável, né? Que em cada região ele tem um certo tipo de epitélio. Mas a gente sabe que na parte mais proximal da sua faringe ali, né? Ou seja, na parte mais superior da laringe, a gente vai ter o epitélio aqui, que você consegue ver que eu coloquei para vocês aqui, que é o escamoso estratificado. Esse escamoso estratificado é aquele presente nas pregas vocais falsas, por exemplo. E ele fica na parte mais superior da sua laringe. Por quê? Essa parte superior da laringe, ela vai ter um certo contato com o alimento. Então, é necessário que ela tenha esse epitélio mais denso, mais grosso, né? E mais estratificado, ou seja, com várias colunas ali, né? De células, né? De proteção, para que você não tenha um rompimento, né? Dessa região. Então, nessa parte mais proximal ali, onde tem contato com o alimento, com água, você tem esse epitélio escamoso para fazer essa
proteção extra ali, né, do seu sistema respiratório, para que você não tenha cortes, para que você não rompa, né, nenhuma estrutura da sua laringe. Já, né, em outras áreas da solaringe, nas partes mais mediais, né, e inferiores da solaringe, você vai ter o epitélio colunar pseudoestratificado ciliado, né? Ou seja, ele também é chamado de epitélio respiratório. E como eu já falei em outras aulas, mas eu sempre explico, né, porque essa é a aula para aprofundar, o que a gente conhece como pseudoestratificado? Se você pegar pela etimologia da palavra, pseudo é algo que parece, algo que engana, né? Algo que se diz ser, mas não é. Então, o pseudo-estratificado é um tecido que parece ser estratificado. Ele parece, né? Parece aqui que tem várias coluninhas, né? Que são vários conglomerados de estruturas. Porém, é apenas uma coluna. Ele não tem várias colunas, como o nome diz, né? Já que ele é pseudo-estratificado. Mas a lâmina engana, né? Ela tem a aparência de ter várias colunas, né? Mas a gente sabe que isso é apenas uma coluna com vários núcleos de células, né? Perdidos entre elas, né? Núcleos desarrumados, né? Núcleos não uniformes. E isso faz com que a gente tenha a impressão, né? De que a gente tenha o epitélio com várias colunas. Por isso ele chama pseudo-estratificado. E, além disso, a gente sabe que esse epitélio pseudo-estratificado ciliado, né? Ele tem muita presença aqui de células caliciformes e de cílios. Se você comparar com os cílios do seu nariz, por exemplo, os cílios do seu nariz ele vai fazer o processo de filtrar o ar inicial que entra, né, para o seu trato respiratório. Ele pega, por exemplo, poeira, corpos estranhos, né, que se adentram nessa região, né, ali logo nas suas fossas nasais, e ele vai impedir, né, com que esse corpo estranho adentre o seu sistema respiratório. Então, esse cílio que fica nesse epitélio respiratório, né, ele tem essa função em todo esse epitélio. Todas as áreas do seu sistema respiratório que tem esse epitélio, ele vai ter essa função, né, de fazer o processo de impedir, né, que o trato respiratório receba corpos estranhos, né? Ele vai impedir a passagem dessa poeira, dessa sujeira para dentro do seu interior. Então, esse cílio também, né, ele está presente nesse epitélio para fazer esse processo de proteção inicial, desse mecanismo de defesa. Além disso, a sua célula caliciforme, ela vai facilitar aqui o seu processo de produção de muco, juntamente com as mucociliares. Além disso, elas vão produzir o processo ali de glândulas secretoras, vão ajudar no processo imune do seu sistema respiratório. Então, essas células caliciformes têm essa responsabilidade também de produzir esse muco, para que assim você consiga agregar nesse muco os corpos estranhos, né? Então, os cílios estão na parte superior ali, né, desse muco, né, presente, e o muco vai agregando esses corpos estranhos, para que depois ele possa ser expelido do seu sistema respiratório, certo, pessoal? A gente sabe que na nossa epiglote, por exemplo, a gente tem a face ventral e dorsal, né? Você consegue perceber que algo que é dorsal, né, é o que fica na parte de trás. Por exemplo, o dorso da minha mão, essa parte aqui, e o ventre da minha mão, essa parte de dentro. Então, ventral e dorsal. Então, você pode perceber. A epiglote, né, quando ela fecha, a glote, a parte que está aqui na parte que está fechada é a ventral e a parte que está exposta é a dorsal. Então, essas partes aqui, né, que a gente tem, todas elas estão sujeitas a desgaste, né, já que ela vai estar em contato com água, contato com o alimento. Então, por isso que o local desses, né, que tem muito atrito, que seria ali na face dorsal e ventral da epiglote, nas suas cordas vocais, né, que também pode ter um atrito ali tanto de ar quanto de possibilidade de ter entrada de alimento, né, pelo canal errado. Você vai ter também, né, esse epitélio todo sendo muito sujeito a impactos, né, atritos, alimento, água. A gente pode, por exemplo, quando a gente grita, né, a gente emite muito ar, né, e esse ar pode, né, fazer um certo ferimento ali na sua cavidade. Então, esse epitélio tem que ser, né, esse pavimentoso estratificado, né, que é aquele escamoso, para fazer essa proteção extra. Já nas demais regiões, né, o seu epitélio, quando a gente fala de trato respiratório, ele tem uma lâmina própria e ela é muito rica em fibras colágenas, né, elásticas, e tem pequenas glândulas do tipo misto, que seriam ali as mucociliares, né, e as células, né, que vão produzir o seu muco, que são as caliciformes. As maiores cartilagens, por exemplo, né, elas vão ter essa parte mais hialina, essa cartilagem muito rica ali em colágeno tipo 2, né, que vai facilitar esse processo de elasticidade da sua cartilagem, vai ajudar, né, no seu processo aqui de revestimento do seu trato respiratório. Esse epitélio, ele vai estar muito presente, né, nessas áreas do seu trato respiratório que vão facilitar aqui, né, as suas glândulas, né, a fazer a produção de muco e a impedir, né, que você tenha um adentramento de células estranhas dentro do seu corpo. Já nas suas maiores peças cartilaginosas, né, que seriam, por exemplo, a tireoide e a cricoide, né, que são as maiores,
cartilagem da sua laringe, você vai ter a cartilagem hialina rica em colágeno tipo 2, né? Então você tem que ter essa diferenciação, né? Para que você possa entender cada região e qual cartilagem está presente em cada região. A gente sabe também que nas demais peças, né? Por exemplo, além da tireoide e cricóide, são as maiores, você vai ter, né, esse cartilagem tipo elástico, né, tipo 2 e fibras elásticas. Então a gente tem que separar, que a gente tem cartilagem tipo hialina, são ricos em colágeno tipo 2, e a gente sabe que as demais são elásticas, né, são tipo elásticas, não colágeno. Então essa é a única diferença que a gente tem que lembrar para levar ali para sua prova, para sua PG, certo, pessoal? Então a gente finalizou aqui a nossa laringe, né? A gente deu a introdução básica da anatomia, a gente falou, matou toda a histologia da laringe. Então vamos partir para a traqueia, né? Que é logo abaixo da laringe, a gente vai ter a nossa traqueia. A gente sabe que a nossa traqueia, pessoal, ela é uma via tubular, né? Assim como qualquer outra do seu trato respiratório, ela é tubular, ela tem aproximadamente 12 centímetros de comprimento, né? E 2,5 centímetros de diâmetro. A sua traqueia você consegue encostar, que é a mão nela mesmo, você consegue sentir ela aqui, né? Logo aqui abaixo da sua tireoide, se você começar a sentir os anéis iniciais dela, você sabe que a sua traqueia está na parte anterior ao seu esôfago, né? Assim como a laringe. E como a gente sabe, uma coisa, né, que está anterior, você sabe que ela está na frente, né? Então, ela está aqui na nossa frente, aqui na nossa caixa torácica, né? Enquanto o esôfago está na parte mais posterior a ela. Então, você pode perceber que o esôfago bem redondinho, bem bonitinho, e a sua traqueia, né, meio em formato de C, né? Meio tubular C, que é, né, a que está na parte mais anterior do seu trato respiratório. Ela tem essa parte de se estender desde a laringe ali até o início aqui dos seus pulmões, né? Então, ela vai ali desde o início do final da sua laringe até ali a parte superior da sua vértebra torácica 5, né? Que a gente chama também de vértebra T5. Ela vai se dividir em brônquios primários, direito e esquerdo. Isso a gente vai falando com o decorrer do tempo. Isso é só para dar um pontapé inicial para sua traqueia, certo, pessoal? A gente sabe que a gente tem camadas, né, na sua traqueia, da parte mais interior para mais externa. A gente vai elencar cada uma. A parte mais interna da sua traqueia seria a túnica mucosa. Depois dela a gente tem a tela submucosa, a cartilagem hialina, que está na parte medial ali junto com a tela submucosa. E por último, na parte mais externa, você tem a túnica adventícia, que vai estar muito composta por tecido conjuntivo areolar. Certo, pessoal? Aqui a gente vai falar sobre um pouco de cada uma. A sua mucosa, que é a sua camada interna, né, a mais interna, ela vai ter um epitélio respiratório, né, que tem uma lâmina própria aqui de tecido conjuntivo frouxo, né, pessoal? Você pode perceber que, né, essa mucosa, que tá escrito mucosa aqui, ela tem essa parte mais, né, interiorizada aqui, ela tem essa parte de conjuntivo frouxo para facilitar o processo de elasticidade, ela fica nessa parte mais interna e, juntamente com ela, a gente sabe que tem um epitélio respiratório. Então tem aquela parte que a gente sabe de células caliciformes, né, de produção de muco, impedir passagem de corpos estranhos. Então, por isso ela fica na área mais interiorizada. Além disso, como tem tecido conjuntivo, você sabe que tem, né, vasos sanguíneos juntamente a isso, fazendo a irrigação da sua traqueia. Porque assim como qualquer outra parte do seu corpo, né, que tem uma função, né, de musculatura, de movimentação, né, ela tem que ter uma irrigação sanguínea para que tenha passagem de oxigênio, de nutrientes e etc. Então, a gente sabe que essa mucosa, essa parte mais interiorizada aqui, que tem essa lâmina de tecido conjuntivo frouxo. Depois dela, pessoal, a gente vai ter a tela submucosa, né? A sua tela submucosa, né? Ela vai estar muito composta por tecido conjuntivo frouxo, certo, pessoal? Ela vai conter glândulas traqueais, né? Vasos sanguíneos e nervos, ou seja, a gente vai ter uma grande produção de muco nessa região, porque ela vai ter esse tecido conjuntivo frouxo para facilitar a abertura e fechamento, né? Quando está passando o ar. Além disso, você tem, né? Ela está protegendo a mucosa, assim, né? Na parte mais externa, a mucosa, né? Você vai ter glândulas traqueais mistas, ou seja, você vai ter uma glândula produtora de muco e uma glândula mucociliar, certo, pessoal? Para fazer esse processo de regulação, né? Para manter, né, em atividade esse seu sistema respiratório. Você sabe que nessa região você vai ter muitos vasos sanguíneos e nervos, já que essa é uma área extremamente irrigada, certo? Então você pode perceber aqui que você tem a glândula da submucosa, você pode perceber nessa região mais por dentro aqui da mucosa, né? Ela tem, né, essa área mais expandida aqui, você vai facilitar o processo de aquecer o sangue, de umedecer, né, o ar também, para que você possa fazer com que esse ar inspirado, né, que adentrou, né, o seu corpo, ele seja mais limpo, seja mais filtrado, né? Então ela vai conter esses vasos sanguíneos, né? E alguns nervos que vão facilitar na sua regulação neuromuscular. Então ela vai facilitar a contração muscular da sua traqueia mesmo.
Então, nessa região, né, da sua tela submucosa, ela vai ter esses vasos sanguíneos para fazer o aquecimento e o umedecimento do seu ar, para que ele possa adentrar no seu pulmão da forma adequada, na temperatura adequada, né, no pH adequado. E, além disso, você vai ter, né, nervos que vão ajudar ali na sua secreção, né, do seu muco. Então, continuamente, né, a esse procedimento, a gente sabe que a membrana fibromuscocartilaginosa, que também é aquela área ali, né, que tem os anéis de cartilagem hialina, seria ali a penúltima, né, para a área externa, que está ali entre a submucosa e a última, que seria a adventícia. A gente sabe que essa membrana, né, ela tem uma grande quantidade ali de cartilagem hialina, que vai formar alguns formatos de anel, né, que também vai facilitar o processo ali da estrutura anatômica visível da sua traqueia. A gente sabe que essa camada mais espessa, né, dessa região da sua traqueia, que é essa parte de cartilagem hialina, ela é extremamente necessária de ser espessa, porque ela tem que ter o processo de formar a estrutura da sua traqueia, que tem o formato de C, né? Eu vou mostrar para você como ela é, né? Mas essa parte da sua túnica, né? Essa túnica de membrana fibromusculocartilaginosa, ela que vai dar o seu formato ali, juntamente com a sua camada adventícia, né? Ela vai ter diversos ligamentos, ela vai ter grande quantidade de tecido conjuntivo, então, consequentemente, tem uma irrigação ali, tem uma grande musculatura lisa traqueal, por quê? Porque ela vai ser um processo ali de facilitar a movimentação do ar, então ela vai facilitar a contratilidade desse músculo para que possa ter a passagem eficiente de ar. Você sabe que para manter esse canal, né, aberto no formato de C, quando ele expande e volta, né, já que ele tem que expandir e retrair quando for passar ar e quando tiver passado, você sabe que esse canal tem que ser resistente, porque se ele expandir e não tiver uma sustentação estrutural para que ele não se rompa, consequentemente você vai ter muita fratura, você vai ter uma dificuldade, você vai ter um problema. Então, essa camada fibromusculocartilaginosa, ela vai fazer esse formato de manter, durante a sua respiração, esse formato de C, né, que a sua traqueia tem. Porque ele não é um anel fechado, né? Ele é um anel que tem na parte posterior aberto, né? Vou mostrar para vocês como é. Tanto que na frente aqui da sua garganta, que é a parte visível da sua traqueia, né? Você vê que ela tem o formato fechado, né? Na parte posterior ela tem um formato aberto, que dá esse formato chamado de C, né? Essa parte dessa cartilagem, né, como eu disse, ela é incompleta na parte dorsal, ou seja, na parte de trás, né, dessa sua traqueia. Ela vai fornecer essa parte estrutural, esse suporte físico-estrutural, para que você tenha uma flexibilidade adequada e, consequentemente, quando tem uma passagem de ar durante a expiração, né, e uma volta durante a expiração, ela vai ter uma flexibilidade, vai ter um processo de expandibilidade correto. Então, você não vai ter, né, uma quebra nessa estrutura por, né, ocasiões ocasionais de pressão, né, alguma situação ali de você ter um movimento muito brusco, né, de respiração. Quando você está correndo, por exemplo, você respira muito mais vezes, né, você tem uma frequência respiratória aumentada. Você poderia ter ali, né, um processo ali de ruptura da sua traqueia, se não tivesse essa estrutura, né, de proteção. Então, essa parte dessa cartilagem ali não tem essa responsabilidade de fazer esse processo de flexibilidade, proteção estrutural e proteção, né, da sua estrutura anatômica da sua traqueia, né? Porque, por exemplo, numa tosse, no espirro, por exemplo, você faz uma grande força, né, nesse canal. Se você não tiver uma proteção para isso, você consequentemente vai ter uma ruptura disso, certo, pessoal? E por último, a gente tem a camada adventícia, que é a mais externa, né, dentro da sua traqueia. Ela é um tecido conjuntivo frouxo, né, que tem que ser frouxo porque ela vai ter um processo de expandibilidade, né? Porque a traqueia ela vai se expandir e depois retrair durante a sua respiração, né? Ela vai conectar essa sua traqueia aos seus tecidos circundantes, né? Então, ou seja, os seus tecidos adjacentes, né, que estão na parte exterior ali, a sua traqueia, ela vai fixar, né? Ou seja, ela vai fixar esse anel e vai proteger ele de impactos, proteger ele de alimentos, por exemplo, caso, né, tenha uma passagem correta, vai proteger ele, né, de atritos entre outros órgãos, né? Além disso, ela vai fornecer e suprir nutrientes, né? Porque ela vai ter uma camada, né, de proteção ali com vasos sanguíneos, ela vai ter grande quantidade de nutrição, porque tem uma grande irrigação de vasos sanguíneos e nervos também. Então ela também vai facilitar o processo de contratilidade muscular. Além disso, ela vai se aderir a essas estruturas, né, circundantes para fazer um processo de manter o formato, né, da sua traqueia. Então, ela tem essa suporte nutrição, além de, né, fazer esse processo de envolver a traqueia para que você mantenha o formato adequado da sua traqueia.
Aqui, como você pode ver que isso aqui é a parte posterior, ou seja, a parte de trás da sua traqueia. Você pode ver que na frente, né, ele é fechado, ou seja, a parte, né, da frente, e na parte posterior ela é aberta, né? Então ela faz o formato de C, ela é literalmente assim, né? Então fica assim no seu pescoço. E você sabe, consegue ver os ligamentos anulares, que eu falei para vocês que ficam entre cada anel cartilaginoso, né? A gente tem ali cerca de 16 a 20 anéis, né, que são incompletos, né, na linha horizontal, ou seja, eles estão cada anel numa linha horizontal. Eles têm essa proteção aqui, né, de cartilagens fibromusculares, né, tem essa membrana de proteção. Além disso, né, esse formato de C, ele vai estar muito ligado aqui de forma posterior, né, em direção ao seu esôfago, né? Então, o seu C, ou seja, a abertura do C vai estar, né, juntamente aqui com o esôfago, né? Então, aqui está o seu C, aqui está o esôfago, né, atrás. Então, o seu sistema é basicamente assim: a parte fechada do C na frente, a abertura atrás e o esôfago logo na parte posterior. A gente sabe também que nessa membrana, né, a gente tem essa membrana, né, fibromuscular, a gente vai ter grandes células de musculatura lisa, né, e elas têm que estar aqui, né, nessa presença, porque você vai ter uma condução de água, você vai ter uma condução de ar. Então tem que ter, né, esse músculo traqueal tem que ter, né, essa grande quantidade de células músculas transversais, né, de musculatura lisa mesmo, para que você consiga ter, né, uma manutenção do seu diâmetro da sua traqueia, né, porque ele vai expandir durante a respiração quando estiver passando grande quantidade de ar, depois ele vai se retrair quando voltar ao repouso. Então é muito importante que, né, tenha esse tecido conjuntivo elástico, né, nessa região, né, nesse músculo, né, traqueal, para que você consiga ter uma grande contratilidade, né, aqui da sua respiração. Além disso, né, ela vai mudando de acordo com a inspiração e expiração, porque ela tem que manter esse formato. Então, ela vai se expandir quando estiver inspirando para entrar ar, e ela vai se retrair quando estiver passando o ar de fora, né, ou seja, expirando para expelir o seu ar, para expulsar o ar. Porque ela vai ter que aumentar a pressão para tirar o ar de dentro do seu corpo, né? Então, ela vai retrair, vai voltar ao repouso. Então, é importante que tenha, né, essa relação aqui com esse músculo, né, que tem essa musculatura lisa, para que você consiga manter a estrutura dessa, né, dessa estrutura e, consequentemente, fazer com que você tenha uma respiração eficiente. Então a gente finalizou a traqueia, a gente conseguiu perceber, né, todas as partes anatômicas e histológicas da nossa traqueia. Lembrando que você que não assistiu, né, a nossa aula de sistema respiratório superior e de cordas vocais, aproveite, acesse o canal do Desafia, tá? Não perca tempo. A gente tem aulas completas sobre esses assuntos e também tem as aulas rápidas ali para você estudar um dia antes da sua prova. A gente tem também ali aquela aula rápida ali para você matar a sua PG. A gente vai deixar na descrição do vídeo, então não perca tempo e assista lá conosco. Pessoal, continuamente, né, depois da nossa traqueia, a gente vai ter, né, os nossos brônquios, né? A gente tem que falar sobre essa relação, né, entre a traqueia e o brônquio, né, porque a gente tem um processo de divisão, né, então a sua margem superior ali, né, da sua vértebra torácica 5, a traqueia vai se dividir em dois, né, então você pode ver que a sua traqueia está descendo aqui, né, e essa traqueia, ela, consequentemente, vai dividir em dois, né? Então, com essa divisão de dois, você vai saber que tem a entrada aqui pro brônquio, né, direito, seu brônquio principal direito, e a entrada pro seu brônquio principal esquerdo, que seria ali no início da sua árvore brônquica, né? Você vai ter também, né, logo nessa bifurcação aqui, né, nessa intersecção, a nossa carina da traqueia. E essa carina da traqueia, ela é extremamente importante, né, porque ela tem, né, essa relação, né, de fazer um processo de reflexo, né, do seu corpo. Então, por exemplo, se algum corpo estranho chega aqui nessa região, né, antes dele entrar em algum pulmão, a sua carina, né, vai ter que trabalhar nesse quesito de fazer o quê? Reflexo, de sentir, né? Então a Karina tem uma alta sensibilidade, né, a corpos estranhos. Então, ela percebendo que entrou algum corpo estranho, ela vai estimular uma tosse, ela vai estimular um espirro, ela vai fazer com que, né, essa célula estranha, esse corpo estranho retorne, né, pelo muco, pela produção do muco, pelas células caliciformes. Então, essa estrutura, né, que você consegue ver aqui, que é essa bifurcaçãozinha aqui, né, o intermédio, ela vai facilitar o processo de proteção, né, do seu corpo mesmo. Então, ela vai facilitar esse reflexo de proteção do seu corpo, que é a famosa carina da traqueia. Bom, pessoal, o nosso brônquio principal direito, né, que ele vai ramificar logo abaixo da traqueia, passou na carina, direito e esquerdo. O nosso brônquio principal direito, né, ele é mais verticalizado, né, então, ou seja, ele é mais verticalizado, ele é o mais curto, né, ele é mais curto, e ele é mais largo do que o esquerdo. Então, esse brônquio, ele é mais vertical e mais curtinho,
e mais largo. Então, isso torna com que esse brônquio direito, né, ele seja muito mais suscetível a consequentes, né, ataques de corpos estranhos. Então, se um objeto que você aspirar, por exemplo, né, vamos supor que você é uma criança comeu um tubo de caneta, uma tampinha de caneta. É muita possibilidade desse tubo, né, dessa tampinha de caneta, descer para o seu brônquio direito e depois para o seu pulmão direito é muito grande. Então, cerca de 90 a 95% dos casos, né, que tem objeto aspirado ali, né, dentro do seu pulmão, a entrada dele, a porta de entrada dele foi pelo brônquio direito, porque ele tem essa estrutura anatômica no seu brônquio que facilita a entrada desses objetos, sendo que ele ser mais verticalizado, né, consequentemente ele é mais curto, então tem menos caminho para o objeto percorrer, e ele é mais largo, então objetos conseguem, né, objetos maiores conseguem passar por ele, e que não passariam aqui no brônquio esquerdo. Então, essa é uma coisa importante de lembrar, porque tem provas que cobram isso, né? Se você falar essa curiosidade ali na sua PG, por exemplo, você pode, né, tirar ali, né, uma certa curiosidade para acrescentar na sua PG. Então, isso é algo muito importante, pessoal, não esqueçam. A gente sabe, pessoal, que os nossos brônquios principais, né, que é os primeiros brônquios ali logo após a traqueia, a gente vai conter vários anéis ali incompletos de cartilagem que vai ter um endotélio, né? Tem uma proteção. E essa proteção, ela acontece pelo epitélio colunar pseudoestratificado ciliado, que como a gente comentou, né, anteriormente, é o chamado de epitélio respiratório. E o nome dele é pseudoestratificado, porque lembra, só parece que é estratificado. Então, por isso que ele é chamado de colunar pseudoestratificado. Ele parece ter várias colunas, porém é apenas uma com células irregulares. Então, o seu, né, a sua histologia brônquica, né, primária, então os seus brônquios primários, seus brônquios principais, né, eles têm essa estrutura, né, de ter esse epitélio colunar pseudoestratificado ciliado. E ele tem esse pseudoestratificado ciliado por conta que, na maioria das vezes, os corpos estranhos podem chegar a essa região. Então é importante que tenha esse epitélio ciliado para ter aquela produção, né, de muco pelas células caliciformes e pelas mucociliares e para que os cílios facilitem, né, que a gente consiga agregar, né, o antígeno, esse corpo estranho na parede ali, para que você possa eliminar ele posteriormente. A gente sabe, pessoal, que a gente estava comentando para vocês antes, né, que a sua carina, ela é uma consequente projeção, né, traqueal. Então, ela é uma camada ali, né, ela é uma última cartilagenzinha que tem logo ali no final da traqueia para dividir, né, os seus brônquios principais em direitos e esquerdos. Você sabe que essa túnica dessa carina, né, ela é muito sensível, né, igual eu falei para vocês. Então, né, ela é a parte mais sensível de toda a laringe da sua traqueia. Do seu sistema respiratório ali superior e inferior, ela é mais sensível. Ela vai fazer um reflexo de tosse, por exemplo. Ela pode fazer, né, um alargamento ali, né, uma distorção dela para que ela consiga, né, impedir que um corpo estranho entre, né, por exemplo, a caneta, né, o tubo da caneta que eu falei para vocês, né, a tampinha. Ela pode fazer um processo ali de alargar ela ou de distorcer ela para que, né, ela não passe ali pro bronco direito. Então, essa parte da carina, ela é extremamente importante para fazer um processo de reflexo de proteção mesmo, né? Além de que o alargamento dela, né, de forma patológica, né, já que a gente está aprofundando nessa aula, ele vai poder causar aqui, né, um grande carcinomatoma, né, dentro do seu linfonodo. Você vai ter, né, um carcinoma, você pode ter um linfonodo megalia, né, que vai ser um linfonodo aumentado. Você vai ter uma região, né, de muito foco aqui, né, de doenças imunes. Então, é importante você lembrar que a carina da traqueia é uma área extremamente sensível e muito importante aqui do seu sistema respiratório. Consequente a isso, pessoal, a gente sabe que o ar, né, quando ele vai entrar aqui no seu pulmão, né, ele vai entrar, né, no seu brônquio principal, né, e depois ele vai descendo, né, na árvore brônquica, que você pode perceber que parece literalmente uma árvore mesmo, né, você consegue ver que tem a raiz dela no início aqui, né, e ela vai se ramificando em vários outros raminhos, né, por isso que ela é chamada de árvore brônquica, pessoal. Quando a gente entra, né, no seu pulmão, o ar entra no pulmão, ele vai entrar no brônquio principal, que é o brônquio primário, né, ele vai se dividir formando alguns brônquios menores. Então a gente consegue ver nessa foto que ele vai descer na traqueia, aqui tem a carina, né, bifurcando os dois lados. Aqui você consegue ver o início do primeiro brônquio, né, que é o brônquio principal, e ele vai se segmentando nos outros brônquios, né, posteriores. A gente sabe, né? Eu coloquei isso aqui para você que tem acesso à comunidade do Desafia. Você que ainda não acessou a comunidade no WhatsApp, a gente vai deixar o link aí na descrição. Acesse lá porque a gente vai deixar materiais, né, que vão te ajudar a estudar. A gente vai deixar os slides das aulas, tanto da aula rápida quanto da aula curta. A gente vai mandar resumos, a gente vai mandar outras informações sobre o Desafia, informações mais privilegiadas. Então não perca tempo. Entre na comunidade do Desafia e aproveite todos os nossos materiais intuitivos para que você possa aprender com quem sabe de verdade, certo, pessoal? Então,
A gente vai, né, deixar a link na descrição, você acessa lá e não perca, tá bom? Ó, eu deixei um esquema para você aqui, né, para você olhar. A gente está aqui tendo a ramificação da árvore brônquica, certo? E a gente sabe que o início dela ali vai ser com a traqueia, né? No início da traqueia, depois dela a gente vai ter o início ali dos brônquios principais, né, que a gente também chamou de brônquios primários. Então a gente consegue ver aqui a traqueia, aqui brônquio primário. Depois do brônquio primário, né, que seria o principal, o mesmo nome, você vai ter o brônquio lobar, né, ou secundário. Então aqui você vê os brônquios secundários, né, logo abaixo do principal. E depois você vai ter os brônquios segmentares, que também podem ser chamados de brônquios terciários, né, que você pode ver que está logo aqui abaixo dos secundários. E depois dele você vai ter os bronquíolos, né, que seriam ali os frutinhos da árvore brônquica, né, que ficam bem na periferia aqui da sua árvore, né, da sua árvore brônquica, né, que seriam os bronquíolos ali onde vai ter a região ali de hematose, né, de hematopoiese. Né? Logo após isso, você vai ter os bronquíolos terminais ali, onde você vai ter uma grande troca gasosa, né, do seu pulmão, né, como um todo. Então, essa área extensa dessa ramificação, né, até os bronquíolos, né, os bronquíolos terminais ali vão se parecer muito com a árvore, né? Por isso que a gente chama de árvore brônquica. Então, pessoal, lá na nossa comunidade do Desafio, a gente vai deixar vários esqueminhas, várias coisas para ajudar você a estudar de verdade, porque aqui no Desafio o nosso foco é a resposta certa. Certo, pessoal? A túnica mucosa, por exemplo, da sua árvore brônquica, né, ela vai mudando de acordo com, né, cada região. Assim como a laringe muda o epitélio, né, a árvore brônquica também muda. Você sabe que, né, quando você está aqui bem no início da sua árvore bronquial, você vai ter um epitélio, né, que eu falei para vocês, que é o pseudo estratificado ciliado, né, que vai ser bem ali nos brônquios principais. Logo após isso, né, nos brônquios secundários ou lobares, né, e brônquios segmentares, você vai ter um epitélio colunar simples, né? Então você realmente não vai ter um epitélio que parece ser, né, estratificado. Ele vai ser realmente simples. Ele tem uma única camada, né, que tem algumas células caliciformes para fazer a produção de muco. Posteriormente a isso, né, quando você chega, né, ali logo nos seus bronquíolos maiores ali, né, que seriam os primeiros bronquíolos após os brônquios, né, você vai ter um epitélio, né, que vai ser um epitélio cúbico, colunar, né, ciliado sem células califormes. E esse epitélio cúbico, né, ele vai ter formatos de cubos mesmo, né, ele é um conglomerado de células, só que ele não tem a produção de muco, porque já está ali na área de troca gasosa, né, então ele não pode ter a produção de muco, porque senão ele iria dificultar ali a troca gasosa da hematopoiese. Então, esse epitélio cúbico, né, logo após ali nos seus bronquíolos menores, ele vai passar a ser não ciliado. Então, ele é ciliado, né, nos seus bronquíolos maiores, né, logo nos bronquíolos primários ali, nos primeiros bronquíolos, e quando vai chegando no finalzinho ali do broto, né, no finalzinho do frutinho mesmo, você vai ter um epitélio cúbico simples, não ciliado. Então, ele não vai ter mais os cílios que iriam ali auxiliar na defesa mecânica do seu corpo. À medida que a sua cartilagem vai diminuindo, né, durante o seu trato respiratório, você vai ter uma quantidade de musculatura lisa aumentada, porque você vai tendo uma diminuição da cartilagem, né, o aumento da contratilidade, o aumento da musculatura, né, da mucosa, da túnica, né. Esse músculo liso vai circular o lúmen de diversas áreas ali do seu trato respiratório e vai facilitar, né, a permeabilidade, né. E quando você facilita a permeabilidade de algo, você facilita a entrada e saída. Então, quando a gente fala que a sua permeabilidade, né, vai ser aumentada, por exemplo, no capilar, você vai estar facilitando a hematopoiese, que nada mais é que a entrada de O2 e a saída de CO2, pessoal. Então, essa permeabilidade, né, é muito suscetível à ação dessa musculatura lisa, que fica circundando o lumen da sua célula, certo, pessoal? Além disso, a gente não tem uma cartilagem de suporte ali, né, durante essa área que tem muita musculatura lisa. Então, espasmos musculares podem acontecer durante, né, as suas vias respiratórias e podem fechar elas, como por exemplo, se você tiver uma crise alérgica, uma crise de asma, por exemplo, porque tem essa parte de espasmo muscular. Por ter uma grande quantidade de musculatura lisa, pode acontecer, né? Pode ocasionar ali um fechamento dessa região. E, consequentemente, você não vai ter uma troca gasosa eficiente, o que pode levar você a uma hipoxemia. Certo, pessoal? Então, isso é um fator ali, né? Adjacente, né? A patologias, a corpos externos ou até mesmo, né? De uma reação autoimune do seu corpo.
Pessoal, a gente sabe que o epitélio, né, da nossa membrana respiratória é aquele epitélio respiratório que a gente comentou, né, que ele está em várias áreas do sistema respiratório, que é o epitélio, né, pseudoestratificado, ciliado com células caliciformes que vão produzir o muco, né, e tecido conjuntivo que vai fazer a irrigação desse trato, né. A gente sabe que esse muco, né, vai reter essas partículas, né, e os cílios vão mover o muco, né, para você expelir esse corpo estranho. Então, em região que você não tem esse epitélio pseudoestratificado, né, você vai ter o epitélio cúbico, como por exemplo nos bronquíolos ali mais, né, mais próximos ali ao finalzinho da árvore, né, que é os bronquíolos os últimos bronquíolos ali, né, eles vão ter aquele epitélio cúbico, né, que não tem cílios. Então as partículas eles não vão ser removidas ali pelos cílios, e sim por macrófagos, né, que vão fagocitar e marcar, né, esses corpos estranhos que conseguirem atingir essa região, certo, pessoal? Então, a gente vai começar agora a falar um pouco de anatomia do pulmão aqui, né? A gente falou da árvore brônquica, né? Então, a gente vai explicar a segmentação do pulmão, a gente vai falar como, né, cada coisa funciona, a histologia, depois a gente vai partir para a fisiologia da respiração, certo, pessoal? Em pulmão, a gente sabe que eles são, né, órgãos ali que têm o formato meio cônico, né? Eles são pareados, né? Então, ou seja, estão um do lado do outro, né? Eles estão na cavidade torácica, né? Estão na sua cavidade torácica e eles são separados pelo coração. Então, o seu coração fica meio que no meizinho deles, né? Separando eles. E eles têm as estruturas ali próximas ali do mediastino, né? Então, o mediastino, né? Essa região aqui que está logo aqui no osso externo, né? Bem acima dele aqui. Essa região toda aqui até chegar aqui no seu diafragma seria o mediastino, né? E nessa cavidade torácica a gente vai ter duas câmaras que vão ser distintas anatomicamente, porque você sabe que cada pulmão tem as suas características próprias. Os pulmões eles vão se estender ali, né, desde o seu diafragma até a parte superior da clavícula, né? Então, de forma bem discreta mesmo, ele vai estar ali, né, durante a costela ali anterior e na parte posterior ali da sua costela. Então, essa basicamente é a posição anatômica interna do seu pulmão, certo, pessoal? Bom, a gente sabe que a parte mais larga, né, do pulmão, que é a parte de baixo, né, ela é chamada de base, né, e essa base é côncava, né, então ela vai se encaixar aqui, né, no seu diafragma, né, ela vai se encaixar sobre a zona convexa do seu diafragma, que vai ter a fase diafragmática, né, e a gente vai ter uma parte superior, né, então superior e base, a parte mais inferior é a base, a parte mais alta é chamada de ápice, né, então a gente tem esse ápice que vai estar ali, né, na parte de um terço ali, né, médio das clavículas, né, então vai estar aqui um terço médio das clavículas, né, e é a área que você consegue palpar do seu pulmão, né. A superfície do seu pulmão, ela vai ser apoiada ali sobre as suas costelas, né, e a face costal vai também facilitar, né, essa circunflavidade, essa curvatura do seu pulmão, né, que vai ter essa curvatura mais arredondada das suas costelas, né, que você consegue ver que as suas costelas têm um formato mais arredondado por conta dessa providência aqui dessa superfície pulmonar, né, dessa ação desse órgão sobre as suas costelas. A gente sabe que a sua face mediastinal, né, que a gente também pode chamar de medial, ou seja, a face mediastinal é aquela que se encontra com o mediastino, né, ela vai estar tendo uma região chamada de hilo do pulmão, né, e nesse hilo do pulmão, né, os brônquios, né, vários vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos vão entrar e sair do seu pulmão. Então, nesse chamado de hilo do pulmão, a gente vai ter muitos brônquios, vai ter vasos sanguíneos pulmonares, ductos e vasos linfáticos, a gente vai ter nervos para fazer o processo de reflexo neuromuscular, você vai ter um processo de irrigação do seu pulmão nessa área que é chamada de hilo do pulmão. Eu vou mostrar para vocês uma foto para explicar melhor. E essas estruturas, né, elas são unidas por uma pleura, né, e um tecido conjuntivo. E se você lembrar, né, da aula de coração, você que ainda não assistiu a aula de cardio, volta aí que no canal do Desafio tem aula de cardio, você vai ter uma pleura, né, igual no coração, você tem uma pleura, né, que vai facilitar o processo de impedir ali, né, que você colade os pulmões, né. Então vai impedir que o seu pulmão se feche, né, se pregue assim um com o outro. Então essa pleura, né, vai fazer essa proteção, né, além de ter o tecido conjuntivo, que vai constituir ali a raiz do seu pulmão, a raiz de irrigação do mesmo, né. Então essa pleura é extremamente importante para que ela possa fazer um processo de proteção a choque físico, né, e em alguns casos ali choques químicos também, né, reações imunes, e que a gente vai falar, né, na parte mais posterior aqui da nossa aula. A gente sabe que cada pulmão tem essa túnica serosa, né, que a gente chama de pleura, né, que vai fazer o processo de proteção externa aqui do seu pulmão.
A gente tem uma camada mais superficial ali da sua pleura, né, que a gente vai chamar de pleura parietal. Ela vai revestir essa cavidade torácica, né? Então ela vai estar em contato ali, né, com as suas outras vísceras, né, com o seu tórax, né? Ela vai estar em contato, né, com a camada profunda, né, com essa camada mais externa. Já sua camada mais profunda, que fica em contato com a área interna do seu pulmão, é chamada de pleura visceral, né, que está ali recobrindo o pulmão por dentro mesmo, propriamente dito. Então, a área do pulmão tá aqui, né, durante essa região, aí tem a pleura, né, visceral protegendo, e logo após a pleura visceral tem a pleura parietal, estando em contato ali com outras vísceras e com o tórax. Entre a sua pleura visceral, né, que é a que está na parte mais interna, e a sua parietal, que fica em contato aqui, né, com a área externa, outros órgãos, com o coração, com o diafragma, né, com a cavidade torácica mesmo, você vai ter um espaço que é chamado de cavidade pleural, né? E essa cavidade pleural vai ter um pequeno líquido, né, um líquidozinho de proteção ali que é chamado de surfactante, né? Esse líquido, né, que tem, né, pouca quantidade ali de líquido, ele é secretado ali por algumas membranas e ele vai fazer o processo de lubrificação das pleuras, né? Esse líquido vai impedir ali que você tenha um atrito direto entre as duas pleuras, né? E assim você consegue fazer o processo de impedir o colabamento, né? Então, ela vai impedir que as pleuras se fechem ou que tenha algum rompimento, né? Vai impedir um atrito entre as pleuras. Isso vai facilitar o que você tenha, né? Um processo mais fácil de aderência com as pleuras, né? Então, ela é um processo ali de película de proteção, né? Então, é como se fosse a película ali da tela do seu celular, por exemplo, né? Você coloca a película ali, então o seu dedo seria a sua, né, a sua pleura, né, parietal, e o seu celular, a tela do celular seria a visceral. E a película protege, né, o seu dedo de quebrar a tela, por exemplo. Então, esse é a relação ali entre o seu líquido surfactante, né, e as pleuras. Então, essa película de água faz essa proteção microscópica mesmo, para que você não tenha, né, um processo ali de colabamento e nem de ruptura. E a gente pode chamar esse processo ali da ação desse líquido de tensão superficial, que é um fenômeno ali que vai facilitar e impedir o colabamento e, consequentemente, uma boa aderência entre as duas pleuras. Certo, pessoal? Então, que você consegue perceber aqui que a gente tem o ápice do seu pulmão, né? Esse aqui é o seu pulmão esquerdo, esse aqui é o seu pulmão direito. A gente está vendo a vista anterior do seu pulmão e das pleuras. Você consegue ver aqui, né, que o pulmão direito, né, igual eu falei para você, tem um brônquio que é mais vertical, né? Esse ápice do pulmão está na parte mais superior e a base do pulmão está na parte mais inferior, né? Você tem essa cavidade pleural aqui, se você ver aqui, que está circundando, né, as pleuras, essas pleuras que estão sendo circundadas pela cavidade pleural. E as pleuras que estão revestindo a parte mais interna do pulmão e a parte mais externa dele, que está em contato com as outras cavidades do tórax, né, pessoal? Então, essa aqui é uma parte aqui que você consegue perceber também que a costela é um pouco arredondada, né, por conta do procedimento morfofisiológico mesmo do seu pulmão. Aqui, pessoal, a gente consegue ter uma descrição muito mais fácil para entender como é o pulmão. Né? Você consegue perceber aqui que o ápice fica na parte mais de cima mesmo, bem simples de entender. Aqui você consegue ver a base, né? Que como a gente sabe base de algo, a gente sabe que ela sustenta algo, né? Então ela é a parte mais inferior aqui, né, do seu pulmão. Você consegue ver, né, as fissuras de cada pulmão. Lembrando que o pulmão direito, né, ele tem duas fissuras. Logo, ele tem 3 lobos, certo, pessoal? Já o seu pulmão esquerdo tem apenas uma fissura, consequentemente, ele tem apenas 2 lobos. O seu pulmão direito, ele tem a fissura horizontal, que o nome é muito intuitivo, ele fica na parte mais horizontal aqui do seu pulmão. Ele vai ter aqui, né, a separação do lobo superior. Depois, né, essa fissura horizontal separa o lobo superior do lobo médio, né? Que o lobo médio só tem no pulmão direito, né? Tendo em vista que ele tem 2 fissuras. Então, fissura horizontal separa o lobo superior do lobo médio no pulmão direito. E separando o lobo médio e o lobo inferior, você vai ter a fissura oblíqua, né? Essa fissura oblíqua aqui vai estar separando o seu lobo médio aqui do seu lobo inferior. Então, o seu pulmão direito, como você pode perceber, ele tem 3 lobos e 2 fissuras. Já o seu pulmão esquerdo, ele tem apenas a fissura oblíqua, né, que vai cortar de forma ali transversal, né, o seu pulmão esquerdo. E vai separar apenas em lobo superior e lobo inferior. Então, tem que lembrar, pessoal, porque em muitas provas eles cobram isso mesmo, né? Porque é uma coisa muito básica, mas o pessoal confunde muito. Então vamos lembrar. Pulmão direito, 3 lobos, 2 fissuras. Fissura horizontal, fissura oblíqua. Já no pulmão esquerdo, 2 lobos. Superior, inferior, fissura oblíqua. Certo, pessoal? Show de bola. Então, a gente consegue perceber aqui na sua vista posterior aqui, né?
que essa fissura aqui tem aquele hilo que eu falei para vocês, né? E esse hilo tem essa grande quantidade ali de tecidos, de sistema nervoso, de ductos linfáticos, né? De vasos sanguíneos, né? De procedimentos, né? Para fazer o processo de ação do seu pulmão. Então você consegue perceber aqui que ele está logo aqui, né? Acima da fissura horizontal, né? Em cima do lobo médio do seu pulmão direito, e o seu pulmão esquerdo está aqui no seu lobo superior aqui, pegando um pouco aqui do inferior também, logo acima aqui da sua, né, fissura oblíqua. Lembrando, pessoal, que o seu pulmão esquerdo, né, ele fica um pouco, né, ajeitado ali no coração, né, e dá a chamada incisura cardíaca, né, que seria ali também chamada de digital, né, de marcação cardíaca, né, que tanto tem aqui, né, no diafragma aqui, no pulmão direito, quanto tem aqui no esquerdo, né. Então, pessoal, a gente tem, né, essas relações, né, com essas marcações, né, com essas digitais, né, a gente chama porque encosta, né, encosta e deixa marcado, né, deixa a superfície marcada por essas estruturas anatômicas adjacentes, né? Então, aqui no nosso pulmão esquerdo você tem a incisura cardíaca, né, que está ali em contato com o seu coração, né? No direito você tem aquela face diafragmática, né, que está logo ali na parte superior do seu diafragma, né? Então a gente tem essas relações, né, com essas estruturas anatômicas para marcação mesmo, né, dessa área, né, dessa área pulmonar. Lembrando que o hilo, né, pessoal, tem aquela característica de ter vários vasos linfáticos, de nervos, né, para fazer aquela função neuromuscular. Você vai ter grande quantidade de vasos sanguíneos para irrigar o seu pulmão, né? E além disso, você vai ter aquela produção ali, né, de células para auxiliar a sua resposta imune. Então, pessoal, aqui eu coloquei uma foto para vocês verem aqui, né, a região das pleuras, né? Você consegue ver aqui na parte mais interna do seu pulmão, a pleura visceral, né? Separando ela e a pleura parietal, você consegue ver aqui, né, a sua cavidade, né, ali a sua cavidade pleural. E na parte mais externa ali, que está em contato com outras vísceras, né, em contato com outras áreas externas do pulmão, você tem, né, a sua pleura parietal, que está em contato com essa área mais externa aqui do seu pulmão. Pessoal, a gente sabe, né, que cada lobo do pulmão, né, vai ter ali um receptor que vai ser chamado de brônquio lobar, né, vai ter um brônquio lobar. E cada brônquio lobar, ele vai ser de acordo com a quantidade de lobos que cada pulmão tem. Então, pensa comigo, se o pulmão direito tem 3 lobos, consequentemente você vai ter 3 brônquios lobares, né, que a gente vai chamar ali do brônquio principal direito de brônquio lobar superior, médio e inferior, já que o seu pulmão direito tem 3 lobos. Já no seu pulmão esquerdo, né, você vai ter 2 lobos. Se você tem 2 lobos, o seu brônquio principal esquerdo vai ter 2 brônquios lobares, que vai ser o superior e inferior, porque você tem que relacionar com a quantidade de lobos, tá bom? Então não esquece. Brônquio lobar, né, no pulmão direito ali, no seu brônquio principal direito, vão ser 3, superior, médio e inferior, já que o seu pulmão direito tem 3 lobos. Já no pulmão esquerdo, você tem brônquio principal esquerdo, você tem apenas 2 lobos, porque o seu pulmão só tem 2 lobos, do esquerdo. Então, que é o brônquio lobar superior e inferior. Show, pessoal? A gente sabe, né, que nesse segmento pulmonar mesmo, né, você vai ter aquele chamado de segmento broncopulmonar, né? E esse segmento broncopulmonar vai ter uma grande quantidade ali de pequenos compartimentos que vão ter os lóbulos, né? E esses lóbulos, né, ele vai ser envolvido ali por um tecido conjuntivo elástico, porque esse lóbulo ele vai ter que receber o ar, né, para que ele consiga facilitar ali a sua hematopoiese, né? Então ele tem que ter essa característica elástica para que ele possa retrair e expandir, né? Então ele vai expandir e retrair para sua posição original em repouso. Então, é importante, né, que essa área tenha esse tecido conjuntivo elástico para conseguir ter uma irrigação adequada e para que ela consiga ter essa expansão, certo, pessoal? E além disso, você vai ter ali, né, a presença de um vaso linfático, né, de uma arteríola, de uma vênula aqui, né, e uma ramificação do branquíolo terminal, que você vai ter que ter essa irrigação ali, né, do seu sangue mesmo para umidificar, né, e conseguir transmitir ali o oxigênio. E além disso, você vai ter um bronquíolo terminal para que você facilite ali a sua hematopoiese. Além da presença de um vaso linfático, para que você possa drenar a sua linfa, tendo em vista que, né, dentro do seu pulmão também pode ter, né, ali casos de corpos estranhos, né, e de consequentes patologias ali, como, por exemplo, a tuberculose, né, uma asma, por exemplo, né, um derrame pleural, né, então é importante ter essas camadas aqui, né, essas segundas defesas mesmo, né, seja ali de
de processo imune, ou seja, de barreira física dentro do seu pulmão, para que você consiga combater algumas patologias. Show, pessoal? Aqui, né, a gente tem esse esqueminha. Pessoal, lembrando que você que acessar o Desafia, né, a nossa comunidade do Desafia no WhatsApp, tá aí o link na descrição, você vai ter acesso a tudo isso em antemão, tá? Antes de chegar aqui na aula, você vai ter acesso lá no nosso grupo, na nossa comunidade. Então, não perca tempo, entra aí no link, tá? Vai estar aí na descrição, tá? O editor vai pôr o link na descrição, não perca, acesse a nossa comunidade do Desafia e aprenda conosco, porque no Desafio o nosso foco é a resposta certa, aprende com a gente. Então, aqui a gente tem essa ramificação aqui, a gente tem esse esqueminha, a gente tem essas vias respiratórias, né, que a gente sabe que elas são microscópicas, né, que consequentemente você vai ter essa ordem aqui: bronquíolos respiratórios, você vai ter ductos alveolares, sacos alveolares e alvéolos. Então, a gente consegue consequentemente perceber aqui, ó, você vai ter aqui o bronquíolo terminal, né, que vai estar ali logo abaixo ali do seu bronquíolo segmentar, né? Descendo esse bronquíolo terminal, você vai descer aqui e você vai ter um bronquíolo respiratório. E eu vou mostrar nas regiões adjacentes a esse bronquíolo terminal. Continuamente a isso, você vai ter aqui um ducto alveolar. Esse ducto alveolar seria como se fosse o galho da árvore, né? Então, o ducto alveolar chega, consequentemente você tem o saco alveolar, que seria como se fosse um conglomerado de pequenas frutinhas ali, né? Esse conglomerado de várias frutinhas, né? E essas frutinhas são os alvéolos, né? Então, esse saco alveolar vai fazer esse processo de aglomerar, né? De ter vários alvéolozinhos, né? Pregados nele, que vai parecer como se fosse um caixinho de uva, né? Ele também é chamado, né? Comumente, popularmente, de caixinho de uva. Então, o saco alveolar é esse caixinho de uva. Em torno dessa circunferência desses ductos mesmo, né, desses tubos alveolares, você vai ter, né, os alvéolos e os sacos alveolares. Consequentemente, você vai ter um alvéolo, né, e um processo ali que vai parecer uma taça, né, que vai estar revestida aqui por um epitélio, né? E esse epitélio, né, ele vai ser o epitélio escamoso simples, né? Por quê? Esse epitélio escamoso simples, ele vai facilitar o processo de proteção, porque ele vai estar em contato ali com outras áreas do pulmão. Então, esse epitélio, né, ele vai ter uma membrana basal para sustentar, né, essa estrutura, para que ela tenha essa estrutura, e vai ter uma região elástica, porque tem que expandir e retrair, né, pessoal? Então, esse saco alveolar ali, ele vai ter cerca de 1 ou 2 alvéolos, né, ou mais, né, que vai compartilhar essa única abertura do início aqui e do final do tubo do ducto alveolar. Show, pessoal? Pessoal, as paredes dos nossos alvéolos, né, elas são formadas por 2 tipos de células epiteliais. E essas células epiteliais, a gente pode chamar elas de células alveolares ou, né, de pneumócitos, certo, pessoal? Essas células alveolares têm os pneumócitos, né, tipo 1 e tipo 2. Pessoal, essas células alveolares do tipo 1, eu coloquei aqui para vocês, né? São aquelas células ali que têm várias regiões ali que são pouco escamosas, né? Que vão formar aqui, né, um revestimento da estrutura da parede desse alvéolo, né? Que seria o pneumócito tipo 1. Ele vai facilitar ali a sua troca gasosa, né, pessoal? Vai facilitar a sua hematopoiese. Já a sua célula alveolar tipo 2 ou pneumócito tipo 2 vai ser chamada também de célula septal. Né, ela tem um pouco menos, né, de quantidade do que a célula tipo 1 e ela vai ser responsável pela produzir aquele líquido extremamente importante que eu falei para vocês, que tem presente ali dentro das pleuras, né, que é o chamado de surfactante. Show, pessoal? A gente sabe que os pneumócitos tipo 1, né, são aqueles principais locais ali de trocas gasosas dentro dos seus alvéolos. Esses pneumócitos, né, são células bem fininhas, vocês verem aqui, ó, são bem fininhas mesmo, são bem fininhas e planas, então elas têm essa região mais plana anatomicamente. Elas vão fazendo o processo, né, de troca gasosa, de facilitar a sua hematopoiese, né, ela vai ser responsável por permitir a difusão, né, desse oxigênio mesmo e da saída ali, né, do dióxido de carbono, né, vai entrar, né, o ar alveolar ali, né, e vai fazer a troca gasosa com o sangue mesmo. Então, essa região aqui no pneumócito tipo 1 é responsável por essa adequação, né, do seu sistema fisiológico. A maioria do seu composto alveolar, né, é formado por esses pneumócitos tipo 1, né, e ele vai formar aquela barreira entre o ar e o sangue. Show, pessoal? Já aqui as suas células tipo 2, né, que são os pneumócitos tipo 2, elas são células bem arredondadas, né, são células epiteliais bem arredondadas. Se você ver aqui, ó, tem um formatinho bem arredondadinho, né, ele vai fazendo o processo de ser arredondado ou cúbico. Aqui tem um cúbico, por exemplo, aqui são outras arredondadas, né, eles vão fazer o processo de produção, né, de surfactante e liberação do mesmo. Por quê? Eles vão ter superfícies ali que vão ter microvilosidades, microvilos, né, pequenos cilhozinhos, pequenos, né,
pelinhos, né, que são os vilus que vão ter o processo de secretar, né, pequenos canaizinhos, né, que vão secretar, né, o surfactante, que vai manter, né, essa região estrutural, né, úmida, né, porque tem que ter um ar úmido para conseguir fazer uma boa troca gasosa. E vai ter no processo de proteção e hidratação por meio desse líquido surfactante, certo, pessoal? Dentro desse líquido alveolar, né, o surfactante, você vai ter uma grande quantidade de fosfolipídios e lipoproteínas. Então, o seu surfactante é uma mistura muito grande entre fosfolipídios e lipoproteínas, né? Além de algumas camadas ali também de muco, né? Além de produção de células imunes, né? Também, e facilitadores de redução da tensão superficial. Então, o seu surfactante, ele vai reduzir a tensão superficial, né? Porque você vai inibir ali o contato, né, entre as paredes alveolares, né? Para que você, assim, impeça que o seu alvéolo colabe, né? Então, essa sua bolinha, se não tivesse o líquido surfactante, né, dentro da área interna dela, ele poderia colabar e pregar. E se ele pregasse, não teria mais troca gasosa. Se você não tem troca gasosa, você, consequentemente, não teria uma respiração. E, né, por conseguinte, você morreria. Então, é muito importante o surfactante para fazer esse processo de impedir o colabamento, certo, pessoal? Então, pessoal, a gente sabe que associado a essa parede alveolar mesmo, você vai ter vários macrófagos alveolares, né? Porque, como você lembra, se você ainda não lembra, assiste a aula de imuno aqui do Desafia, acessa o canal do Desafia e assista. Que, como você sabe, o monócito, né? Ele é aquele macrófago antes de se especializar. Então, o monócito, ele vai estar muito circulante, né? Ele vai estar sistêmico. E quando esse monócito entra em uma região específica, em algum órgão específico, ele vai se especializar em um macrófago. E já que esse monócito ele chegou aqui no seu pulmão e entrou no alvéolo, ele vai virar um macrófago alveolar. E esse macrófago alveolar, ele vai marcar e remover algumas partículas de poeira, partículas de corpos estranhos, né? Ele vai matar detritos, né? E vai remover esses detritos que estão na parede alveolar, né? E também, juntamente com esses macrófagos, a gente vai ter vários fibroblastos, né? E, né, fibras reticulares e elásticas para facilitar o processo de expansão e retração do seu, né, do seu pneumócito aqui, né? Do seu alvéolo como um todo, certo, pessoal? Pessoal, a nossa troca aqui, né, de CO2 e O2, né, entre os alvéolos, né, e o sangue, ela vai ser ali por difusão, né? Então, difusão, você pensa que é uma coisa que vai ser a favor do gradiente sem gasto de energia. Então, vai ser uma coisa de um canal que está cheio de algo para um canal que tem menos. Então, vamos supor, quando você está inspirando, você está trazendo o ar oxigenado. Então, esse ar está cheio, né, do seu sangue, vai estar cheio de oxigênio, né? E dentro do seu capilar, dentro do seu ducto ali, dentro do seu pulmão, vai estar com CO2. Então, vai entrar o oxigênio para dentro da área interna e vai sair o CO2 para fora, já que a parte mais, né, aglomerada, a parte com mais, né, nutrientes, com mais, né, gases, entrou para dentro da sua célula. Então, essa parte, né, dessa troca gasosa, ela vai estar muito relacionada aqui com o seu alvéolo e o plasma sanguíneo, né, pessoal? A gente tem, né, a camada de células aqui, né, do seu tipo 1 e tipo 2, que são os pneumócitos, né? A gente tem macrófagos alveolares, né, que vão constituir essa parede. A gente vai ter uma membrana basal de proteção, né, que vai sustentar esse seu alvéolo, né, pessoal? E, além disso, você vai ter uma membrana basal capilar, né, que vai estar muito fundida a sua membrana basal epitelial, para fazer o processo de dupla proteção, né, de dupla facilitação de mantimento de estrutura, certo, pessoal? E, além disso, você vai ter um endotélio capilar, que vai estar ali entre contato ali, né, com a sua corrente sanguínea para fazer uma boa hematopoiese. Certo, pessoal? Então, apesar de a gente ter várias camadas aqui no seu epitélio, né, pessoal? Você tem, né, uma espessura bem fina aqui, né, nessa região de troca de gases, né, que vai facilitar essa difusão, né? Ela tem basicamente ali 0,5 micrômetros, né, de espessura, então ela é muito pequena. Ele tem 1,16 no diâmetro, né, pessoal? Então, é como se fosse 16 vezes menores do que o eritrócito, por exemplo, que já é muito pequena. Então, para você facilitar uma grande troca gasosa, você tem pequenos, vários pequenos, só que muitos, né? Então, você vai facilitar, né, essa difusão dos gases. Então, a gente sabe mais ou menos, né, isso aqui segundo o Guyton de fisiologia, né, estima-se que o pulmão tem ali cerca de 300 milhões de alvéolos. Então, a quantidade de alvéolos é infinita, é imensa, né, que vai proporcionar, né, essa parte de troca gasosa, né? Essa entrada de O2 e saída de CO2, né? Para dentro do seu pulmão. E esses 300 milhões de alvéolos, né, vão ter uma área de imensos ali, 70 metros quadrados para troca gasosa. Então, uma coisa extremamente pequena, de tamanho ínfimo, né? Quando se junta com uma grande quantidade, você vai ter ali uma grande área de cobertura, certo, pessoal?
Pessoal, a gente falou ali de toda a parte anatômica e histológica da sua via respiratória inferior. A gente vai falar agora da sua fisiologia, né, pessoal? A sua fisiologia, como vocês sabem, é a sua ventilação pulmonar. Nada mais é do que entrada de O2, saída de CO2, certo, pessoal? Esse ar ele vai se mover, né, para dentro do seu pulmão quando a sua pressão pulmonar, né, vai ser menor do que a da atmosfera. Então, a pressão da atmosfera, né, ali cerca de 1 atm, né, ou 7,762 ali de milímetros de mercúrio, né, ele vai ter que superar a pressão interna do seu corpo, porque para algo entrar aqui dentro, né, você tem que ter uma pressão maior da área externa, para que ela possa superar a pressão emitida pelos vasos, né, e o ar, né, o O2 entre dentro da cavidade pulmonar. Então, quando a sua pressão, né, for menor do que a pressão da atmosfera, o ar vai entrar. Quando a pressão do seu pulmão for maior do que a pressão da atmosfera, o seu ar vai sair. Então, é uma parte bastante intuitiva e muito fácil de ser entendida, certo, pessoal? Então, vamos começar. A inspiração, pessoal, nada mais é do que a respiração, né? Que é a inalação desse gás, desse ar. Então, antes de cada inspiração, né, a pressão dentro do seu pulmão é menor do que a sua, né, atmosfera, ou igual, né? Porque se ela for igual também, se ela se equiparar, vai ter uma facilitação de entrada desse ar, né? Então, basicamente aqui, né, no nível do mar, né, a gente sabe ali que é, né, cerca ali de 760 milímetros de mercúrio, né, que eu falei para vocês, 760 mmHg, né, ou 1 atm, que ou seja, 1 atmosfera, que é uma medida de quantidade, né, pessoal? E para esse ar fluir para dentro dos pulmões, né, você vai ter uma pressão intraalveolar, né, muito maior do que na atmosfera, né? Então, você vai ter uma pressão interna menor do que a atmosfera, entrada de ar. Quando você tem uma pressão interna maior que a da atmosfera, saída de ar. Certo, pessoal? Na sua inspiração, né, você vai ter, consequentemente, um aumento do seu diâmetro aqui, né, da sua caixa torácica, porque você tem que ter uma elevação dessa caixa torácica para facilitar a entrada de ar. Juntamente com isso, você vai ter, né, esse aumento do diâmetro aqui antero-posterior, né, e com auxílio aqui, né, dos seus intercostais externos e do seu diafragma, né, você vai ter, né, uma facilitação de aumento da caixa torácica, né. Então, durante a sua inspiração, né, os seus músculos, né, o diafragma e os intercostais externos, eles vão se contrair, e aí os pulmões vão se expandir e o ar, consequentemente, vai entrar nos seus pulmões. Então, essa é a característica aqui morfofisiológica, fisiológica, que vai facilitar a entrada de ar, né, para a sua cavidade interna pulmonar. Já a sua expiração, pessoal, nada mais é do que o ato de soltar o ar, né, de expirar o ar, né, que vai ser chamado de exalação. Se a inspiração é inalação, a expiração é exalação. Você vai ter também, né, uma grande quantidade de pressão na parte interna, né, já que é o oposto da inspiração. Então, quando você tem uma grande pressão intrapulmonar, né, ou seja, dentro do seu corpo, se ela superar ali, né, os seus 1 atm, você vai ter, consequentemente, a expulsão de ar. Então, essa é chamada de expiração. A expiração, pessoal, ela nada mais é do que uma retração, né, da sua parede torácica, né, pessoal? E, consequentemente, dos seus pulmões, porque se o pulmão pressionar, se ele retrair, ele vai expulsar o ar, aumentando assim a sua pressão interna. Consequentemente, você vai ter duas forças que vão facilitar essa distribuição ali de retração, que seria a retração das fibras elásticas, né, que elas foram esticadas durante a inspiração para passagem de ar, e a força da tensão superficial, que vai fazer com que o seu líquido alveolar pressione o pulmão para que ele, né, diminua de tamanho temporariamente para expulsão dos gases. Certo, pessoal? Que, como você pode ver, né, você vai ter uma contração ali dos seus abdominais, né, e esses abdominais vão facilitar o processo de aumento, de elevação do diafragma. Então, o diafragma se aumenta de tamanho, quando ele faz isso, ele vai expulsar o ar, né, do pulmão, porque ele vai diminuir o tamanho do pulmão na sua cavidade torácica, certo? Então, o seu músculo diafragma intercostal vão se relaxar, então, se eles se relaxarem, né, o pulmão, consequentemente, vai ser pressionado para cima, ele vai se fechar, ele vai se retrair, e o pulmão vai recuar. Quando o pulmão recua, ele vai forçar a saída de ar, né, da parte interna para a parte externa do seu corpo. Aqui, pessoal, você vê os que eu coloquei essa foto aqui para vocês verem as divisões dos músculos, tá? Aqui são os músculos da inspiração, que você vai ter um auxílio aqui, né, da musculatura aqui do diafragma, né, e dos intercostais externos. Aqui, se você ver, tem aqui o esternocleidomastoide e o escaleno. Esses músculos acessórios, né, eles vão ser utilizados ali em situações que você está tendo algum problema, algum
quesito ali de problema respiratório mesmo, né? Então, a musculatura acessória, ela só vai ser utilizada em casos ali de alguma patologia ou de alguma insuficiência, como por exemplo na DPOC, numa asma, né? Numa bronquite, na tuberculose. Então, essa musculatura acessória vai ser utilizada apenas em momentos, né, inadequados, ou seja, em situações adversas. Já que na sua expiração, você consegue ver a ação aqui, né, do seu oblíquo, né, que seria aqui, do seu músculo abdominal, né? Você vai ter aqui também, né, o seu transverso do abdômen e o seu reto do abdômen, que vai facilitar o processo de relaxamento do diafragma e a consequente expulsão do ar pelo seu pulmão. Certo, pessoal? E eu coloquei um videozinho para vocês verem, né, o trabalho aqui do seu diafragma durante a inspiração. Aqui, ó, durante a inspiração, a entrada de ar, o diafragma desce, né, ele se contrai. Quando ele se contrai, a cavidade pulmonar aumenta, né? Quando a sua cavidade pulmonar aumenta, você consequentemente facilita a entrada de ar. Já quando você já fez hematopoiese e está querendo expulsar o ar, o seu diafragma vai relaxar, né? E quando ele relaxa, quando ele volta para o repouso, ele vai contrair os pulmões. E quando você contrai os pulmões, você expulsa o ar. Por quê? Porque durante a inspiração, você vai ter uma pressão externa maior que a interna. Já durante a expiração, você tem uma pressão interna maior que a externa. Certo, pessoal? Então, a gente vai finalizando aqui essa parte de fisiologia. A gente vai dar só uma pinceladinha sobre volume e capacidade pulmonar, que é um fator extremamente importante, mas ele é um pouco mais matemático. Então, calma aí, segura, fica comigo, não desiste, tá? Então, a gente sabe que em repouso, basicamente, um adulto saudável, ele vai respirar 12 vezes por minuto. Essa seria ali sua frequência respiratória, né? Quantas vezes você respira por um minuto. Cada vez que você inspira, né, e expira, você basicamente vai ter ali um contato de 500 ml de ar para dentro, né, e para fora dos pulmões. Esse é 1 milímetro ali inicial, né, de contato de ar durante uma inspiração e uma expiração. O volume de uma respiração, que seria um ciclo de inspiração e expiração, é chamado de volume corrente. Esse, né, processo aqui seria uma respiração. Né, vamos falar assim. Já uma ventilação minuto, né, que a gente pode falar pela sigla VM, é o volume ali de ar inspirado, ou seja, o ar total que você adentrou o seu corpo, que você inspirou, e o ar expirado a cada minuto. Esse é o volume total, né? Já que essa frequência respiratória, né, porque teve 500 ml aqui, não significa que você, né, expeliu essa quantidade toda de fora, porque você tem aquele chamado de volume morto, né? A gente vai falar sobre isso. Então aqui a gente coloca aqui no gráfico, a gente sabe que quando a gente tem uma deflexão para cima, você tem uma inspiração. Quando você tem a deflexão para baixo, você tem uma expiração. O que acontece? Você vê aqui o seu VM, né, que seria aqui nada mais do que o seu ventilação por minuto, que é o volume total do ar inspirado e expirado a cada minuto, né? Você consequentemente pode perceber que é o seguinte: se você tem 12 ciclos, basicamente para adulto normal, vezes os 500 ml aqui, né, que é o ar em contato com a respiração, né, na inspiração e expiração, você vai dividir ali por 6 litros por minuto, né, consequentemente. Já que se você somar aqui com a sua, né, se você dividir pela sua respiração, você consequentemente vai ter 6 litros por minuto. Então, você tem basicamente uma ação aqui de entrada e saída de 6 litros a cada minuto do seu pulmão, certo, pessoal? Então, a gente vai ter aqui esse gráficozinho, tá? Pode ter certeza que esse gráficozinho vai cair na sua prova. Pode ter certeza. Esse gráfico aqui vai mostrar aqui para você o volume de reserva inspiratório, ou seja, o volume que você tem reservado aqui para que você possa fabricar, que você possa manter a sua inspiração. Aqui você tem o seu volume de reserva expiratório e aqui você tem o volume residual. O seu volume residual, pessoal, nada mais é que aquele volume morto que eu falei para vocês, porque você não vai acessar ele na sua expiração. Por quê? Esse volume residual parece muito, né, com o sangue que fica dentro do seu coração. Você perdeu a aula de cardio? Não esquece de assistir, tá? No canal do Desafio tem. Lá no seu coração, por exemplo, você tem uma quantidade de sangue que vai ficar, né, dentro da cavidade, dentro do ventrículo, para que ele não colabe. Então, da mesma forma, o seu pulmão tem que ter esse volume residual para que ele não colabe. Então, esse volume residual ele nunca vai ser expelido do seu pulmão. Tanto que, em alguns casos que você tem alguma insuficiência respiratória e você utiliza o volume residual, você consequentemente pode ter um sério risco, né, de colapsamento de pulmão e uma consequente morte pulmonar, né? Então, é necessário esse volume residual, né, que eu chamo de volume morto, que na minha época, né, do primeiro período, ele se chamava de volume morto, né? Hoje em dia eu chamo de volume residual. Mas, esse volume residual, ele não é acessado de forma normal, né, de forma adequada. Então, ele fica ali para proteção do seu pulmão, para impedir que ele colabe, certo, pessoal? Você consegue perceber aqui que quando você tem uma deflexão é a expiração e quando você tem uma
flexão para cima é uma expiração. Você consegue perceber que a sua capacidade inspiratória ela está muito relacionada aqui com o seu volume de reserva e com a sua capacidade vital, ou seja, tanto a inspiratória quanto a residual. Você vai perceber aqui que esse conteúdo pulmonar aqui, ele vai ser acessado, né? Só que sem utilizar o seu volume residual, certo, pessoal? Então, vamos ter isso em mente. Então, as suas vias respiratórias, né, elas vão ter essas trocas respiratórias que vai ser ali a sua hematopoiese. E essa troca respiratória não vai acontecer no seu espaço morto, né, que é aquele volume residual. Por exemplo, um adulto típico, né, um adulto normal, né, ele vai ter ali cerca de 70% do volume dele corrente, que seriam 70% de 500, né, você pode saber que 350 ml. Né? Você vai ter uma zona respiratória que vai ter o alcance desses 350 ml. Por quê? Esses 350 ml seriam ali o volume utilizado, né? Já os seus outros 30%, que seriam os seus 150 ml, eles vão permanecer nas vias para que eles sejam aquela camada ali de ar morto, né? De ar não utilizado. Por quê? Ele vai permanecer na sua via respiratória, né? Para fazer o processo de mantimento da sua estrutura anatômica. Certo, pessoal? Pessoal, quando a gente realiza uma inspiração muito profunda, seja assim, né? Você agregou a grande quantidade de entrada de ar, né? Você vai inspirar consequentemente mais de 500 ml, né? Só que esse ar inspirado adicional, ele vai ser chamado aqui de reserva expiratório. Então, se você ver aqui no gráfico, né, o volume de reserva inspiratório, né, seria aqui o volume que é a mais dos 500 ml. Certo, pessoal? E esse volume aqui, né, ele vai ser aqui cerca de 3.100 ml em um homem adulto e 1.900 ml em uma mulher adulta. Porque, consequentemente, um homem tem, né, um pulmão anatomicamente um pouco maior do que o da mulher, né? Isso é uma situação anatômica apenas. Então, o homem consegue agregar aqui cerca de 3.100 ml e a mulher 1.900 ml. Então, aqui você consegue perceber que esse reserva, né, inspiratório é a quantidade a mais que você consegue ter dos 500 ml. Os 500 ml é o normal, mas se você forçar, você vai ter 3.100 ml a mais, certo, pessoal? Já aqui, né, o seu volume expiratório forçado, ou seja, se eu Então, eu acabei de fazer uma expiração forçada, eu consequentemente vou ter um volume, né, que vai ter um esforço para fazer isso. Então, se eu fizer isso por muito tempo, eu consequentemente posso até, né, desmaiar. Então, esse processo aqui, desse volume expiratório forçado, ele tem um esforço. E esse volume expiratório, você consegue perceber que é aquele que você consegue fazer a mais do que aquele que você expeliria normalmente, certo, pessoal? Ele também pode ser chamado de volume expiratório forçado no primeiro segundo, né, que durante os primeiros segundos ali de respiração, o seu pulmão vai ter um esforço grande caso você tenha, né, alguma patologia relacionada a isso. Pessoal, a sua capacidade inspiratória, ela vai ser a soma do seu volume corrente e do volume de reserva inspiratória. Então, se vamos supor, vamos considerar o caso do homem, tá? O homem tem ali os 500 ml normais, mais os 3.100 que se eu forçar eu consigo, certo? Consequentemente, você vai ter ali 3.600 ml no homem. Certo? Beleza. Se você tem esses 3.600 ml no homem, você pode diminuir aqui, né, pelos seus 500 ml, que seria aqui o seu volume normal. Isso ocasionaria a sua capacidade inspiratória. Show, pessoal? Já a sua capacidade residual funcional é a soma do seu volume residual, ou seja, o volume morto, mais o volume de reserva expiratório. Então, vamos supor que o seu volume morto é de 1.200, mas o meu volume de reserva expiratório, que eu forço, né, a saída, também é 1.200. Então, a capacidade residual funcional seria aqui de 2.400 ml nos homens. Né? Eu não estou somando da mulher porque, como eu falei, a mulher tem alguns valores diferentes. Mas se a gente falar dessa capacidade residual funcional nas mulheres, você sabe que a dela, né, de residual de reserva respiratório, é 1.100 ml. Já a que ela consegue forçar a saída é 700 ml, totalizando aqui que a capacidade residual funcional feminina é de 1.800 ml, certo, pessoal? Já a sua capacidade vital, né, é a soma do volume de reserva expiratório, você vai somar também o seu volume corrente e o volume de reserva expiratório. Então, se você lembrar aqui dos seus valores, 4.000 ml, 4.800 ml nos homens, 3.100 nas mulheres. Já a sua capacidade pulmonar total, se você pensar pelo nome, você consequentemente vai saber que é o quê? A capacidade vital mais o volume residual. Se a capacidade vital do homem é de 4.800 ml, você consequentemente vai somar com a sua capacidade residual de reserva respiratória e vai dar um total aqui de 6.000 ml. Lembra que eu falei para vocês que o homem consegue ali 6 ml por segundo? Então, basicamente, é assim que você consegue calcular a sua capacidade pulmonar total. Certo, pessoal?
Então, pessoal, na nossa aula de hoje a gente falou sobre toda a anatomia e histologia, né, do seu trato respiratório inferior. A gente também mencionou aqui, né, a fisiologia da respiração, né, de forma bem rápida e bem fácil de ser entendida. A gente também explicou aqui, né, as suas capacidades pulmonares, né, e sua ventilação. Essa foi mais uma aula do Desafio, meus amigos. Lembrando que segue a gente aqui no Instagram, segue a gente no TikTok, tá? A gente vai deixar o link aqui, né, da comunidade do WhatsApp também. Não perca essa chance, tá? Você pode acessar lá de graça, você vai ter acesso a essa comunidade, você vai ter acesso a vários conteúdos extras, você vai ter o conteúdo lá em primeira mão, vai ter acesso a resumos, aos slides das aulas, você vai ter as prévias das aulas de antemão. Além disso, você vai ter o link privilegiado da aula assim que ela for lançada. Antes dela, né, dela estar ali por todas as redes, você vai ter acesso lá na comunidade do Desafio. Então não perca tempo, vou deixar o link na descrição, meu editor vai pôr para vocês, acessa lá e lembre-se, tá? Você que ainda não viu as outras aulas de sistema respiratório, assista, porque se você assistir apenas essa, você vai ter uma lacuna teórica, tá? Então não perca, aproveite a aula rápida da professora Ana e você que quer aprofundar, pegue a aula comigo e continue assim, pessoal. Então segue a gente no Instagram, tá aqui o arroba, tá? O TikTok é apenas Desafia, tá bom? Vamos seguir a gente lá, continue conosco aqui no Instagram, no YouTube e no TikTok, entre na comunidade do WhatsApp e fique conosco no Desafio, tá? Porque no Desafio o nosso foco é a resposta certa. Muito obrigado, te vejo no próximo Desafio.